Bom dia. Vocês vão iniciar agora. Sim, sim. Mas sou estudante de direito. Ah, não, mas eu não vim acompanhar, não. Eu vim por admitir. Sim, não estou fazendo uma fotografia na cidade, sim. Daí eu queria fazer uma questão de banco, alguns estados, estava funcionando tipo assim, ó. Esse aí, tipo assim, ele tem aqui 15 minutos. E se viesse
prova de quórum, porque a excelência do senhor não vem. Esse aqui. Vamos lá, tá bom. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas, servidores, senhores advogados, jurisdicionados presentes. E, declarando aberta a sessão, eu consulto os eminentes colegas se tem alguma observação à ata que lhes for encaminhada previamente. Se não tem, eu a declaro aprovada. Eu esclareço que serão adiados por conta de férias e licenças dos respectivos relatores e revisores dos seguintes feitos. É a ação rescisória número 33.010, que é autora Agropecuária Palmeiras e é réu o espólio de Antônio Vieira Velasco. Está em continuação de julgamento, mas, ainda que eu pedi vista, vote, realmente estou com o voto pronto, mas só tem 2 votos precedentes e, por sinal, estão divergentes, então vai depender também do voto do advogado Dirceu dos Santos, que está de férias e que está vinculado ao julgamento, fica adiado para a próxima sessão, para a conclusão desse julgamento. Fica também adiado. O que é isso aqui? Alta petição, que é medida cautelar. É uma medida cautelar, em que é requerente Ricardo Reinaldo Palavina e requerido São Judas Tadeu, administrador de bens e serviços, requerido também participações de empreendimentos. Esse aqui em função do pedido de vista formulado pelo eminente desembargador Juraci Persiano, que está de férias, será julgado na próxima sessão, no mês de novembro, primeira quinta-feira de novembro. E, finalmente, também adiado a ação rescisória número 105.105, com marca de Cássio, em que é autor Vicente Vitorino e que réu edifício Rancho Verde. Esse porque o revisor, que é o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, encontra-se ausente justificadamente. Tem mais esse? Sim, tem mais dois. Não. Então ainda tem também, será ainda adiado o julgamento dos embargos infringentes. É isso? Isso. 118.674, autor Gonçalo de Assis Pouquivic e embargado Ademar Franco. Esse porque acha-se ausente justificadamente o eminente revisor desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. E ainda adiado a reclamação 78.045, em que é reclamante Domingos Gabriel e outro, e reclamado Ari Valdemar Velchiotro, aqui por conta da ausência justificada do eminente desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. Pois bem, anunciados que foram adiados, vamos então à nossa pauta. Essa é uma continuação dos julgamentos. A desembargadora Cleuci pediu vista a todos os demais votarem, por mais que não está ausente, seja o Juraci e o desembargador Rubens e Dirceu. Bom, aqui isso é uma ação de divórcio? É um conflito, conflito de competência. competência entre as varas da violência doméstica e de família. E eu... então, já está veja, em continuação de julgamento, Isso. então, na sessão anterior, o desembargador Juraci, que é o relator, não é isso? Julgou procedente o conflito, eu acompanhei o desembargador Juraci, o desembargador Dirceu abriu divergência, julgou improcedente, o desembargador Rubens também julgou improcedente, e Vossa Excelência pediu vista, que é a última a votar, tem a palavra. Aliás, voto Vossa Excelência que vai definir de quem será essa competência. E eu estou seguindo o entendimento da nossa, da Quinta Câmara, né? Uhum. E tem o voto escrito, onde explica, onde melhor está explicado o meu posicionamento, colaciono jurisprudências e estou pedindo vênia a todos que acompanharam o eminente relator para acompanhar a divergência, excelência. Sim, e é só para essa questão está sendo discutida em todas as câmaras aí, né? Todas as Como câmaras. é que é? Eu que eu votei Eu faz acho que dias. já está na hora de nós exatamente. uniformizarmos essa posição.
praticamente por maioria. Pode reabrir toda todo. Mesmo que cessou, se cessou, você entende que Sa- Isso aqui para indicar. Então, por maioria, declarar a competência da vara de violência doméstica. Né? Não sei que vara, o número da vara aí coloca. Separação judicial, divórcio, é vários conflitos. Quando mais
flagrante de Mário Ferrer e desembargado oficial, segundo serviço notarial. É um embargo de declaração. Vocês têm a palavra. Egrégia turma, trata-se de embargos de declaração opostos por Evádio Correia Ferrer contra acórdão que negou o provimento ao agravo regimental número 67.197 de 2013. Aí ele alega que o voto proferido por desembargador impedido é nulo, razão pela qual o acórdão foi omisso e obscuro em não fundamentar a respeito da matéria. Requer que seja esclarecido se foi ou não da época dos embargos 1 e 2, se ocorreu ou não sentença de mérito e como é que o acórdão diz que somente é possível quando veiculada a matéria do artigo 269 CPC. Peraí, não vai dar conta. Não vai dar conta. Agora eu estou vendo aqui. Souza Gonçalves. Nós estamos tratando, Ah, nós estamos tratando do embargo de declaração. Mas aonde está o Rui Souza Gonçalves? É advogado. Ah, é. Ele não participa, eu não participo. Então não vai dar conta. Ou então vamos adiar para a próxima sessão por ausência de quórum. Aqui não está anotado o impedimento de Vossa Excelência, então. Lavou ele, tirou para o seu negócio. Tá louco. Esse embargo de declaração antes anunciado fica anunciado para a próxima sessão em razão da ausência de quórum verificado supervenientemente pela manifestação de desembargador Carlos Alberto. Então, vamos colocar em pauta agora o mandado de segurança 70.512, impetrante ALM Transporte e Serviços Agrícola e impetrado relatora do recurso de agravo de instrumento. Impetrante, Alan Transporte. Ah, mas contrato de relator é o pleno, porra. O contrato de relator é pleno, não é? Mas foi uma decisão monocrática. Ah, mas não faz diferença, não. Acho que não. É das reunidas? Aqui é da violência. Manifestou-se pela denegação da segurança ante a ausência de teratologia da decisão atacada. Pois é, mas... do pleno, competência do pleno. Com a palavra, eminente relatora. Então, Egrégia turma, cuida-se de mandado de segurança individual com pedido liminar impetrado por ALM Transporte e Serviço Agrícola Limitada contra a decisão monocrática da lavra da excelentíssima senhora desembargadora Marilsen Andrade Adário, relatora do agravo de instrumento número 64.173/2013, que deferiu a liminar pleiteada por Scania Banco S.A. para suspender a decisão agravada que permitiu a purgação da mora apenas das parcelas vencidas e não pagas no contrato de financiamento número 19.225, firmada entre a impetrante e a referida instituição financeira, entendendo ela que, na hipótese, deve ocorrer o pagamento integral da dívida em consonância com a nova redação do artigo 3º Decreto-Lei número 911/69.
Relata a impetrante que, em primeiro grau, requereu a purgação da mora referente às parcelas do financiamento do veículo que se encontravam vencidas, tendo a liminar sido deferida. Prossegue sua narrativa informando que o banco requerido, insurgindo-se contra sobredito decisório, interpôs agravo no instrumento, o qual, ao ser analisado pela autoridade impetrada, resultou na suspensão da decisão proferida pelo juízo singular. Nesse contexto, defende a necessidade de restaurar seu direito líquido e certo a uma decisão justa e segura, de acordo com os ditames do artigo 5º da Carta Magna. Para tanto, assevera que, abro aspas, é no mínimo razoável que uma pessoa, na qualidade julgadora, não decida uma questão jurídica e situação de fato diversa de julgamentos anteriores à sua própria lavra, ou de entendimento solidificado do tribunal em que faz parte. E prosseguem, ora, a autoridade coatora reconhece, juntamente com os demais relatores, o direito do consumidor de realizar a purgação da mora somente das prestações vencidas, como pode ela ir contra a jurisprudência em caso análogo? Fecha aspas. Essa é uma pergunta que a parte faz. Desta forma, aduz a impetrante que o ato perpetrado pela indigitada autoridade coatora consubstancia-se em decisão manifestamente teratológica, a qual ofende os princípios do regime democrático, do direito à dignidade, do respeito à dignidade humana, da valorização da cidadania e da segurança jurídica. Ao arremate, sustenta ainda que se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar no presente mandamos, quais sejam direito líquido e certo da impetrante em ter restituído o veículo, consoante liminar deferida pelo juízo a quo, bem como o perículo em mora, dada a necessidade de continuar seu trabalho com a utilização do veículo apreendido. Desta feita, pugna pela concessão da ordem vindicada para que seja suspensa a liminar concedida pela douta autoridade, pela douta relatora, como consequente restabelecimento da decisão exarada nos autos da busca e apreensão na comarca de origem, onde foi determinada a restituição do veículo ao impetrante. Com a inicial vieram os documentos constantes folhas 11 a 110. Em decisão que consta as folhas 114 a 117, o indeferir a liminar almejada. A autoridade tida como coatora ofertou informações às folhas 125 e 126, destacando que a decisão que deu aso à presente ação mandamental deve ser mantida, posto que não se revela teratológica ou de flagrante ilegalidade, mas, ao contrário, pauta-se na nova redação dada ao artigo 3º do Decreto-Lei número 10.931, de 2004. Esclareceu ainda que, por diversas vezes já se posicionou favoravelmente à purgação da mora, tão somente com relação às prestações vencidas, mas que tal fato depende da análise de cada caso em concreto, devendo ser sopesado o número de prestações pagas, a quantidade de prestações inadimplentes, os encargos no período da normalidade contratual, dentre outros requisitos. A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, ante a ausência de teratologia da decisão atacada ao relatório. Eu ouço, então, aí, no sala da Procuradoria, acerca do... Fica mantido o parecer que orienta no sentido de denegar a segurança. Vossa Excelência retoma a palavra. Meu voto, egrégia turma. Extrai-se da exordial que a presente ação constitucional que tramita pelo Eu acho que essa matéria é bem conhecida, é de liminar, de concedido em agravo de instrumento, né? Que suspende né? Suspende, então, se Vossa Excelência puder resumir aí... Eu estou denegando Vossa Excelência está denegando a ordem, porque, né? apesar do posicionamento dela em acompanhar a jurisprudência desse tribunal, que é conceder a purgação com o pagamento apenas das prestações vencidas, né? Essa decisão não é teratológica, uma vez que segue o decreto mencionado, então não vi aqui direito líquido e certo a ser acudido por esse mandamos. É como eu voto. O desembargador Rondon, embora do crime, mas compreende, né, desembargador? É uma liminar concedida contra uma... E
encaminho meu voto de acordo Com a relatora, né? Eu também, aliás, estou de acordo com o eminente relator, senador Carlos Alberto. Eu estou de acordo com o voto da relatora, nesse caso, do mandado de segurança, porque quanto à decisão da relatora, eu entendo que realmente está equivocada. Como eu tenho posição que não cabe mandado de segurança contra esse tipo de decisão, então eu acompanho a relatora.
Pois bem, então, com relação ao mandado de segurança 70.512, fica denegada a ordem por unanimidade. Aliás, ainda... Bom, eu coloco em julgamento agora o conflito de competência número 80.390, é da comarca de Cássio, e o conflito é estabelecido entre o juiz da 4ª Vara da comarca de Cássio e o juiz da única vara da comarca de Porto Esperidião. Então, essa divergência é para saber qual o juiz competente para julgar uma ação de usucapião que tramita nessas duas comarcas. Sobre isso, como é que está o parecer aí, Marina? Eu tenho aqui, peraí. Então, o parecer aqui é do ilustre procurador de justiça, doutor Wilson Leon, que manifestou pela procedência do conflito de competência para declarar competente a única vara de Porto Esperidião, né? Tem aí, né, Brasil? Está mantendo para ti. Então, tá bom. O conflito é estabelecido, portanto, entre o juiz da 4ª Vara de Cássio e o juiz de Porto Esperidião. Mas sobre essa matéria, nós já julgamos aqui, eu até relacionei aqui, ó. Eu tenho aqui, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já julgados, dizendo que é da comarca de Porto Esperidião, porque o conflito lá é uma área conflituosa, tem 500 ações de usucapião lá em torno dela lá. Então, já tem muitos precedentes. E outra coisa, o usucapião tem que ser processado no local do imóvel, né? Até para facilitar a produção de prova, etc. Então, eu estou também seguindo o parecer, acolhendo o conflito e determinando a competência do juiz da vara de Porto Esperidião. Fica, portanto, anunciado nesse sentido. Esse é aqui, né? Bom, e assim, né, inclusive com nossas interrupções de bate-papo, fica, portanto, encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. E, especialmente, nosso eminente desembargador Rondon, né, que deixa seu gabinete lá com seus afazeres criminais para colaborar na composição de cor na nossa Câmara.